Olá, pessoal, tudo bem? Então, voltamos a ter nossas aulas de bloco. Então, dentro da parte da biologia, nós estamos estudando a parte da botânica. E nessas aulas agora, nós teremos 4 aulas, 3 delas falando sobre fruto e semente, e uma com uma lista de exercícios sobre esses conteúdos. Vamos começar. Aqui você tem a informação de alguns frutos, né? Quando a gente fala em frutos, o frutos é um termo botânico que refere-se a uma estrutura produzida pelo vegetal que contém semente dentro. Então, aqui você tem alguns, deixa eu só marcar para vocês, né? Vocês verem aqui, ó. O abacaxi, o coco, banana, kiwi, maçãs, limões, que você contém. Na venda, ou seja, no mercado, na fala comum, né, no português, você chama isso de fruta, né? Na botânica, o nome correto é fruto. Fruta você usa no popular. Então, vamos relembrar a estrutura da flor para nós entendermos como ocorreu a formação do fruto e de qual parte esse fruto é formado. Então, aqui você tem uma estrutura de uma flor, onde você começa a ver o pedúnculo, que é o cabinho que vai unir a flor ao caule. No final do pedúnculo, aqui nessa região, você tem o receptáculo floral, que vai receber os verticilos florais, que são as partes que formam essa flor. O primeiro conjunto que você tem dessas partes são as sépalas. As sépalas formam o cálice, tá? Cálice. Olha que letra linda, né? Que as sépalas, na verdade, são folhas modificadas de proteção dos outros verticilos. Depois, na sequência, você vai ter as pétalas, cujo conjunto é a corola. Olha, melhorando a letra, a corola. E dentro desse conjunto, é como se fossem ciclos, por isso que chama-se verticilos, né? Vão fazendo ciclos. Por dentro você vai ter estrutura reprodutora, porque a flor é um chamariz, essas cores, o perfume é um chamariz para a polinização. Então você vai ter aqui bem no centro, né, uma estrutura, parece uma garrafinha, que é essa aqui, que é o carpelo. O carpelo é a parte feminina. A estrutura mais dilatada faz parte do ovário. Dentro do ovário eu vou ter aqui os óvulos, aqui dentro, presos, tá? Vou ter esse prolongamento aqui, que você vai chamar de estilete, e aqui a estrutura ponta final eu chamo de estigma. É aqui que o grão de pólen vai cair, né, para correr a fecundação. A parte masculina eu chamo de estame, essa haste, onde na ponta vai ter uma antera, essa estrutura que vai produzir o grão de pólen. Então, o grão de pólen é produzido na antera, certo? Então, o ciclo reprodutivo. Lembre que existem vários tipos de flores, né? Tem flores que são só femininas, tem flores que são só masculinas e tem as hermafroditas. Elas podem ou não estarem aptas a fazer a autofecundação, ou seja, o grão de pólen fecundar a própria flor, como ela pode ter estruturas que façam a diferenciação, ou seja, o estame vai amadurecer num período e o estigma vai estar pronto para receber o grão de pólen em outro, para que não ocorra a autofecundação, em si uma fecundação cruzada. Mas em todo caso, o que vai acontecer? Aqui você tem dentro aqui do carpelo, que é o conjunto de carpelo da parte feminina é gineceu, do masculino é androceu, vai ter a formação lá dentro do ovário do óvulo. Aqui está o óvulo para você saber que nessa região. Lá na antera, dentro da antera, se você observar, é lá que você vai formar o grão de pólen. O grão de pólen é um transportador, dentro dele é que vai estar a célula que vai fazer a fecundação. A hora que o grão de pólen cai no estigma, ele vai promover a formação aqui do tubo polínico, que vai descer pelo estilete, aqui pela parte do carpelo, até chegar no óvulo, tá? Quando chegar no óvulo dentro do ovário, vai ocorrer a fecundação. Aí dessa fecundação, vai começar a acontecer modificações. Lembre-se que dentro do grão de pólen também vai ter a fecundação dos dois núcleos polares para formar o endosperma. Então, o que vai acontecer? Fez a fecundação, começou a formar, né, a estrutura, ou seja, começou a desenvolver o embrião,
toda a flor se modifica. Então, as sépalas caem, as pétalas caem, os estames caem e começa o desenvolvimento do fruto. E dentro do fruto, que você está vendo aqui em destaque, você vai ter a semente, ok? Então, só relembrando para você. Então, no tubo polínico, você vai ter no grão de pólen que vai originar o tubo polínico, vai ter os núcleos espermáticos que vão até o saco embrionário ou fazendo a fecundação. Qual é a fecundação? O primeiro núcleo vai fecundar o ospere, o ospere vai formar o zigoto, e o segundo vai fecundar o núcleo polar, formar o endosperma, que é 3N, ok? Então, agora que você relembrou, né, as partes da planta e como que ocorre a polinização, a fecundação, então você sabe que após a fertilização você tem que tomar um certo cuidado. Porque geralmente as pessoas falam assim, quando você tem a fecundação, é porque o óvulo virou semente após a fecundação e o ovário vai virar um fruto. Então, o fruto é o ovário amadurecido. Nós temos que aumentar essa tendência, nós não podemos deixar assim. Por quê? Porque como você viu ali, tem o receptáculo, tem o pedúnculo e tem muitos frutos que nós consumimos que eles nem são chamados, são chamados pseudofrutos, porque eles têm partes florais que se desenvolveram, acumularam substâncias nutritivas e para proteger essa semente. Então não é só, o fruto não é um ovário amadurecido, você tem que estudar para saber que tipo de fruto é, que parte da planta, que parte da flor realmente veio formar esse fruto, que é o que a gente vai ver agora. Então, essa é a parte básica, né? E essa é aquela que justifica porque as pessoas falam que o ovário é o fruto. Então, você tem aqui, caiu o grão de pólen, formou o tubo polínico, ocorreu a fecundação. O ovário, ele vai se desenvolver e formar o fruto, propriamente dito, essa parte carnosa, e os óvulos vão se desenvolver e formar a semente. Então, a maioria dos frutos é assim, mas não todos, por isso que nós temos que conhecer. Se nós levarmos em consideração a distribuição dos carpelos, a parte feminina da flor, nós vamos ter 3 tipos de frutos: frutos simples, múltiplos ou agregados. Vamos ver cada um deles. Nos frutos que a gente vai chamar de simples, é porque nós temos na flor, nós temos um ou vários carpelos que são unidos. Então, você vai ter aqui, ó, deixa eu mudar a cor, você vai ter o mesocarpo, que é a parte comestível do fruto, como única, e no centro as sementes, tá? Então, aqui estão as sementinhas, que são os óvulos que foram fecundados e se transformaram, viraram durante o desenvolvimento em sementes. Os frutos chamados de múltiplos é porque eu tenho vários ovários, né, numa única flor, ou seja, você tem várias flores e as flores se unem. Então, cada quadradinho desse aqui, cada pedacinho desse aqui do abacaxi é um fruto. Então, o fruto múltiplo vem de uma inflorescência, né? Então, abacaxi, amora, jaca, figo, cuidado com o figo é um precede do fruto, são frutos vindos de uma inflorescência. Aqui você vê bem, né? Aqui, no caso, a framboesinha, que você vê lá vários, né? Cada um desse aqui é um carpelo. Vários na mesma flor, todos fecundados, e cada segmento formou um frutinho. E o conjunto, a gente acaba chamando de tudo, conjunto de fruto, né? Quando, na verdade, é um conjunto de fruto, é um fruto múltiplo. Os frutos que a gente chama de agregados, eles diferem dos múltiplos, porque no múltiplo eu vou ter várias flores. Aqui não, aqui eu vou ter uma flor com vários carpelos. Então, esses carpelos têm os seus óvulos fecundados, e dessa fecundação surge o fruto num conjunto, então, o fruto agregado, que é o caso ali do morango, tá? Só que você tem que lembrar, presta atenção no que eu tô falando. O morango, na verdade, você vai ver depois que o fruto é aquela pontinha seca que você vê aqui. Então, o que desenvolve a parte carnosa é outra parte da flor, né? Então, mas como que ele aconteceu nele? O que aconteceu nele? Na flor do morango, você tem vários carpelos numa única flor que dá esse conjunto esse conjunto, né, de fruto agregado, que a gente chama de fruto agregado. É a mesma coisa que no caso da amora, da temóia, da graviola. Aqui você tem mais um exemplo de frutos agregados, lá, ó, que você está vendo os estames e aqui você está vendo os carpelos. Então, são vários carpelos na mesma flor. Como eles são fecundados, dá um fruto, como a fruta do conde,
como se fosse um fruto único, né? Que você vê que por dentro são esses gomos aqui. Nós já vamos entender como que ele se forma. Bom, os pseudofrutos também, ou né, pseudo-falso frutos, os falsos frutos, é porque toda a parte comestível, que a gente chama de parte carnosa, ela não é do ovário, ela vem de outra parte, como é o caso aqui, ó. A da maçã é o receptáculo floral que reserva, guarda esse nutriente que faz que é a parte comestível, né? O fruto é só esse pedacinho central aqui, vamos ver se eu consigo mostrar no desenho. É só isso aqui, ó. Essa partezinha aqui que é o fruto verdadeiro, tá? A parte que nós comemos, essa é o pseudofruto, veio do receptáculo floral. A mesma coisa do caju, né? Então, o caju veio do pedúnculo. O pedúnculo é a parte comestível, tá? E a castanha que nós comemos, ali dentro da castanha tem o embrião e aqui em volta você tem o fruto verdadeiro, né? E esse aqui na verdade, é a da semente, é onde está a semente. Então, são chamados também os frutos pseudofrutos de frutos acessórios. Acessórios por quê? Porque são as outras partes da flor, que são acessórias ao ovário, que desenvolvem e dão origem a esse fruto. Olha lá, o mesmo caso do pseudofruto do morango que eu falei. Só que é composto. Por que ele é composto? Porque em uma única flor você tem vários carpelos e eles vão se desenvolvendo. Então, você tem um fruto composto. Então, o pontinho escuro que seria o fruto, que é um fruto seco, chamado também de aquênio ali, tá? E o pseudofruto aqui, no caso do abacaxi, como eu falei, cada quadradinho desse aqui, cada desenho desse é um fruto, tá? E vem de uma inflorescência que vai dar uma infrutiscência, ou seja, vários frutos na mesma fruta, ou fruto, como é o nome correto. Nós vamos classificar, né, ver as partes do fruto e fazer uma classificação desses frutos. Bom, então para nós entendermos as partes do fruto, a gente tem que ver que o ovário maduro, que é o fruto, a formação do fruto, chamado tudo isso de pericarpo. E ele vai se dividir em três partes, tá? Vai se dividir aqui, ó, exocarpo ou epicarpo, que está externa, o mesocarpo, que está no meio, e a membrana que envolve a semente, que é o endocarpo, ok? Então, vem sempre se desenvolvendo da parede mais externa do ovário até a parede interna do ovário. Ele vai se desenvolvendo. Lembra que esse aqui é aquele fruto típico, né? Que foi fecundado o óvulo e o ovário se desenvolveu gerando o fruto. Bom, partindo disso, a gente vai começar a classificar os frutos quanto à consistência do mesocarpo. Então, o miolo que tem no fruto. Então, quanto à consistência do mesocarpo, eu vou ter os frutos que eu chamo de carnosos ou frutos secos. Na aula de hoje, a gente vai ver sobre os frutos carnosos. Nós vamos ter os frutos carnosos que vão ser classificados de duas formas, ou baga ou drupa. Nós vamos ver aqui a baga. O que é a baga? A baga é aquele fruto que vai ter várias sementes dentro das suas estruturas, tá? Então, aqui você tem o exemplo, que é um tomate, que é um fruto também, né? O epicarpo, que é a pelezinha, né? Dentro aqui você vai ter o mesocarpo e por essa parte mais esbranquiçada seria o endocarpo. Então, você tem o mesocarpo e o endocarpo. E aqui você tem as sementes, várias sementes distribuídas nessa estrutura, ok? Então, você tem frutos carnosos. A gente chama de carnoso aquele fruto que você morde, que tem suculência, que você consome. Vamos lá ver outros exemplos. Um outro tipo de fruto, né, carnoso, do tipo baga, que você vai ver, no caso dos limões e das laranjas, aonde o endocarpo, ó, ele vai ser dividido em câmaras, tá? Vai fazer uma divisão em câmaras aqui, ó. Então, essa divisão em câmaras, eu vou chamar isso de esperídeo. Então, essa fruta também é chamada de fruto esperídeo, no qual eu vou ter essa divisão. Lembre-se que, né, nesse tipo de fruto, o epicarpo tem as glândulas de óleo, que você vai espirrar, você vai lembrar. Cuidado que se você espirrar e colocar o fósforo, pega fogo, né? E que cada lóculo desse aqui que você tem, cada gominho desse aqui, né, é uma célula macroscópica que você consegue observar, ok?
Então, aqui é a maçã de novo, né, para você verificar que é um fruto carnoso. Mas eu vou chamar isso de pomo, porque a consistência dela é diferente dos outros, um pouquinho diferente, né? E essa parte toda que você consome, deixa eu só dividir aqui. Isso aqui é o que está circulado em vermelho, aqui é o que você vai jogar fora, que na verdade isso aqui seria o fruto. Essa parte que você come, que eu vou marcar aqui para você em azul, ó, toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui é o receptáculo que se expandiu e teve a reserva, né, de nutrientes, no qual você acaba consumindo. Então, o bumbumzinho ali da maçã, ó, é onde antes era a presença do cálice, né, que você vê. E aqui tem o cabinho que vai segurar esse fruto que você vai chamar de pedicelo. Isso aqui é a maçã gala, do tipo galo. Então, como eu falei para vocês, né, com relação à consistência do mesocarpo, a gente tinha o fruto chamado baga e agora a drupa. A drupa é aquele fruto que vai ter uma única semente, geralmente de um tamanho mais avantajado em cada fruto, né? Como você vê aqui no pêssego, no abacate, na azeitona. Então, nesse caso, esse endocarpo, essa parte interna, ela é mais dura e resistente. Então, se você quebrar aqui, você vai achar a semente lá dentro. Então, outros exemplos, né, de frutos carnosos do tipo drupa, então não esqueçam, né? Drupa tem um único caroço central e de tamanho avantajado, que você tem a manga, né, a azeitona e aqui a noz. Então, nós estamos acostumados a ver só a parte da semente. Então, você vê aqui, ó, o endocarpo bem resistente, mas olha aqui o fruto, ó, esse aqui é o fruto aqui, ó, da noz, tá? É uma drupa. Para finalizar, né, a aula, eu trouxe para vocês aqui, ó, a imagem da planta que dá o que nós conhecemos como nozes de Natal, né? A semente que a gente consome no Natal. Uma semente muito boa. Dizem que pelo formato dela, ela lembra muito o cérebro, que ela auxilia muito, justamente porque ela guarda, reserva óleos importantes. Então, ela dentro do fruto, o fruto seca, abre e você vai colher a noz lá dentro. Então, esse aqui seria o epicarpo, o mesocarpo e aqui o endocarpo resistente, é onde dentro você vai encontrar a semente. Bom, para fazer a fixação dos conteúdos que você viu hoje, você pode fazer exercício de 1 a 4 que está na sua lista de atividades, ok? Então, até a próxima aula.